Olá, galera do primeiro ano. A gente está aqui mais uma vez para trabalhar o capítulo 12 do livro de vocês, onde no qual o capítulo 12 ele vai abordar, vamos lá, quem adivinha, observando essas imagens, né, do castelo, aqui dos povos bárbaros, desse salão de festa, né, essas vestimentas. Vamos lá, quem adivinha? Pronto, exatamente, você acertou. Quem falou período do feudalismo na Idade Média, ok, parabéns. É exatamente isso que a gente vai falar do período da Idade Média, focando o feudalismo. A Idade Média Ocidental, lembrando isso, viu? Nós vamos falar dos reinos, dos bárbaros e feudalismo. Os povos bárbaros, né? O próprio nome diz, barbárie, né? Onde no qual a gente vê pessoas que vão danificar os patrimônios públicos, né? Aqui nós temos um mapa da Europa, pegando aqui o rosa, Espanha, a Itália, onde no qual esses povos bárbaros, no período da Idade Média, conviveram ali, né? Ou nas proximidades, né? Até porque os bárbaros estavam após as muralhas dos grandes feudos. Então, os bárbaros, né? Que são vários, né? Nós vamos dar os nomes aqui de grupos. Os povos originários da Ásia, os hunos, do leste europeu, os eslavos, e do norte da Europa, os germânicos. Quem eram os germânicos? Né? Quem eram esses bárbaros germânicos? Eram subdivididos em visigodos, ostrogodos, burgúndios, vinks, né? Vândalos, suevos, lombardos e francos, e etc. Formaram reinos estáveis de curta duração. Eram rivais, disputavam entre si os mesmos territórios, ou seja, os povos germânicos, que é dividido em alguns grupos, eles tinham conflito entre eles, né? A gente vê o mapa onde nós temos o rei dos visigodos, o rei dos vândalos, o reino franco, que deu origem à França, né? O reino dos burgúndios, o reino dos ostrogodos, né? A cultura germânica, fala desse povo germânico, né? Que é um dos povos bárbaros. Como é que estava organizado socialmente os germânicos? Eles tinham estrutura familiar bastante sólida, prezavam por valores, honra, fidelidade conjugal e lealdade, não possuíam um código de leis escrito, decisões jurídicas, duelos ou ordales, né? A cultura germânica, né, a economia, ela predominava a atividade agrícola, produziam principalmente céreas, aveia e o trigo, e trabalhavam também com a pecuária. Alguns viviam na pilhagem, ou seja, saques. A cultura germânica, né, em relação à religião, os povos germânicos eles eram politeístas. O que é isso? Em outras aulas anteriores eu falei que o politeísmo era você cultuar diversos deuses, né? Não havia um único deus, mas uma variedade. Os germânicos, a adoração fundamentada nas forças da natureza, né? Então os deuses estavam ligados sempre à questão da natureza. Não construíam templos rituais realizados em ar livre, né? Ofereciam como sacrifício animais e até humanos. Já o reino dos francos, ele conseguiu unificar um vasto território e manter um governo estável. O império do reino dos francos, ele vai englobar tanto a atual Alemanha como a Itália e principalmente a França, né? Então, no passado, o território que hoje é Alemanha, Itália e França pertencia ao reino francos. Havia o fortalecimento do reino pela aliança com a Igreja Católica, né? Então o reino franco ele teve uma forte relação com a Igreja Católica, o catolicismo. A dinastia merovingia, né, foi marcante por Clovis em 481
a 511, primeiro monarca, né, a converter ao cristianismo após a queda de Roma. Nós temos Carlos Martel, em 714 a 741, venceu os árabes na Batalha de Poitiers, né, em 732, impedindo a expansão dos árabes da Espanha para a França. Seu sucessor foi seu filho Pepino, o Breve. Em 751, Pepino criou a dinastia carolíngia, né? Muito comentado nos conteúdos de história. A dinastia carolíngia, né, que eu falei que é muito comentado, o auge dela foi no reino de Carlos Magno, por volta de 768 a 814, conhecido como o Imperador do Ocidente, também chamado de Império Carolíngio. O Império de Carlos Magno foi chamado de Império Carolíngio. Campanhas militares apoiadas pela Igreja Católica possibilitaram a expansão territorial e a difusão do cristianismo, conversão dos demais povos bárbaros. A sagração de Carlos Magno por Leão III simbolizou a instauração do Império no Ocidente, como sucessor do antigo Império Romano. Sacro Império Romano. Europa unificada sob o Império universal e cristão. Aqui a gente vê um mapa, né, no qual esse primeiro quadradozinho de terra, o Império Carolíngio, pegando ali parte onde hoje é a Itália, né? A cor lilás, Império Bizantino, aqui à direita, entre o Mar Negro e a ilha de Chipre. O verde cana, domínios muçulmanos. E essa parte mais escura, poderia ser chamada de marrom, né? Área sob as influências carolíngias. A alta Idade Média ela vai do século V ao século X. A baixa Idade Média ela vai do século XI ao XV. É importante entender que esse período que vai até o XV é quando vai a ruptura entre o feudalismo passando ao sistema do capitalismo, né? Ou seja, até o século XV, o que prevaleceu foi o feudalismo. A partir do século XV começa a se estruturar o que nós vamos posteriormente chamar de um sistema capitalista, né? O feudalismo, que é um sistema político, econômico e social que predominou a Idade Média entre os séculos V ao XV e que baseava-se em relações civis de produção. Origem do feudalismo. As invasões bárbaras ao Império Romano, né, bárbaros povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, não tinham cultura romana. Então, deixar bem claro que todos os povos bárbaros eles não seguiam a cultura romana. A situação agravou-se no século IV, quando os germanos migraram para o interior do Império Romano, fugindo dos hunos. Desintegração total do Império Romano, 476 d.C. Feudalismo igual ao Império Romano, mais bárbaros. Vamos lá. A contribuição dos romanos. Na construção de vila romana, senhores romanos abandonaram as cidades e foram para os seus latifúndios no campo, dando origem aos feudos medievais. Então, essa saída, né, da cidade para o campo favoreceu o crescimento do setor rural e criou os feudos, né? O colonato, o que seria? O colonato, muitas pessoas foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores. Para utilizar essa terra, deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário. Ou seja, o colonato é isso, é alguém trabalhar e ceder parte da produção ao proprietário das terras. A contribuição dos bárbaros, como foi? A atividade agropastoril. A atividade baseada a básica destes povos, né, dos bárbaros. Ou seja, agropastoril. O comitatus, que seriam guerreiros que juravam, defender o seu chefe
este o equipava, ou seja, o guerreiro, ele defendia aquele feudo e ao seu senhor, em troca disso ele era equipado, né? Tinha todas as ferramentas necessárias de um guerreiro. Benefício: recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obter alguma conquista. Direito consuetudinário: leis não precisam necessariamente estar no papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformavam-se nas leis. Então aqui o papel, né, não era de grande valia ou utilizado, mas sim a palavra e os costumes prevaleciam. O feudalismo, uma organização econômica, né? A imensa propriedade rural governada pelo senhor feudal, né? A terra, ela é igual ao prestígio, a status, fonte de riqueza, simbolizava isso. Ter terra era ter prestígio, era ter status, era ter riqueza. No feudalismo era assim. As divisões do feudo. O feudo se dividia em manso senhorial, manso servil, terras comunais. O que seria manso senhorial? Ficava o castelo e eram terras de uso exclusivo do senhor. O manso servil, terra utilizada pelos servos. Terras comunais, bosques, pastos e lagos eram usados por todos. Aqui nós temos a figura do manso senhorial, manso servil e manso comunal. A organização social. A sociedade estamental, onde cada grupo tinha sua função específica. O clero, representante da igreja, de enorme prestígio. A nobreza, responsável pela segurança, composto principalmente pelos senhores feudais. E os servos, a maioria da população, trabalhavam e produziam riquezas. Lembrando que tanto a nobreza quanto o clero, eles detinham terras. Eram os donos dos feudos. A organização social. Nós temos uma pirâmide, no qual nós temos o clero, que representa a igreja. Nós temos abaixo a nobreza, né? E por último os servos. Ou seja, na base da pirâmide, os servos. Quem sustenta tanto a nobreza quanto o clero. Ou seja, os servos trabalhavam para sustentar a nobreza e a igreja, representada pelo clero. Obrigações pagas pelos servos. A cóvea, né? Trabalho gratuito dos servos na agricultura, construções de pontes e fortificações. Banalidades, impostos pagos pela utilização da infraestrutura do feudo, o moinho, o forno e o celeiro. Talha, porcentagem, quase sempre a metade, entregue ao senhor pela produção no manso servil. Mão morta, imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. Captação, imposto anual, pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor. Vida boa era a vida da nobreza. Olha aí. A Igreja Católica reforçava o papel da nobreza e a proteção material da sociedade. Relações sucerania e vassalagem. Quem é o sucerano? Era um nobre que doava um benefício, um feudo, a um outro nobre. O vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao sucerano. E a função da Igreja Católica, qual era? O senhor feudal não tinha o poder local. O rei, na prática, tinha poderes limitados. Já a Igreja tinha o poder universal, proprietária de 1/3 das terras da Europa. Influenciava a vida e o comportamento das pessoas. Ou seja, a Igreja detinha muitas terras e influenciava no comportamento da sociedade. Viviam no teocentrismo, Deus no centro, né? Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. Então, durante a Idade Média, prevaleceu essa filosofia, esse pensamento, Deus no centro de tudo, né? A organização da Igreja Católica.
O clero, dividido em clero secular, vivia em contato com os fiéis. O clero regular, vivia em conventos e mosteiros. Ao clero regular, coube a conversão ou conservação, de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica. Praticam o canto gregoriano. A igreja monopolizava a educação e a cultura. A organização da Igreja Católica. Os monges responsáveis pela cópia à mão de livros eram chamados de copistas. Universidades surgiram à Baixa Idade Média, século XI e XV, mestres e estudantes em torno de uma sociedade específica, aliás, de uma cidade específica. Destacava-se pelo ensino de determinada disciplina. Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal, são instituições deste período. Aqui é um monge copista, na Idade Média. A Inquisição medieval foi um dos pontos, marcante da Idade Média. Foi o Tribunal da Inquisição, instrumento utilizado pela Igreja para impor seus valores e suas ideias ao conjunto da sociedade, normatizando o comportamento social. O Tribunal do Santo Ofício, no século XII, já perseguia, matava e torturava hereges. Em 1252, institucionalizado o Tribunal da Inquisição pelo Papa Inocêncio IV, na bula Andes Extirpanda. A auto de fé, o que seria cerimônia pública que comprovava perante a todos o poder da Igreja. Na Península Ibérica, os judeus eles foram os alvos preferenciais, principalmente pela questão econômica. Nós temos um momento da Inquisição, preparando a fogueira para queimar alguém que está sendo julgado. Estilos arquitetônicos, Falar da Idade Média, nós temos que lembrar sempre da arquitetura, no estilo românico, Floresceu entre os séculos XI e XIII, caracteriza-se por traços simples e austeros, grossos pilares, tetos e arcos em abóbada, janelas estreitas e muros reforçados. O interior de uma igreja em estilo românico, O gótico, O que é o gótico? Desenvolveu-se entre os séculos XII e XVI e predominou em países como a França, Inglaterra, e Alemanha. Distingue-se do romântico por sua leveza, elegância e traços verticais. Nas construções góticas, as janelas ornamentadas com vitrais coloridos permitiam boa iluminação interior. As paredes tornaram-se mais finas e as altas angulosas, abóbadas eram apoiadas em longos pilares. Aqui é um exemplo de um estilo gótico, A cultura. Na cultura se destaca a pintura, a música, a literatura, a ciência e filosofia. Na pintura, concentrou-se na representação humanizada de santo e divindades. Destaca-se os italianos Giotto e Cimabue. Na música sacra, com o canto gregoriano, melodia simples e suave, cantada em uníssono por várias vozes. Música popular, trovadores e menestréis. Literatura, a poesia épica, exaltando a ação dos cavaleiros em prol da cristandade. Poesia lírica, exaltando o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas. Ciência e filosofia. Roger Bacon introduziu a observação da natureza e a experimentação como método básico do conhecimento científico. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tinha como interesses harmonizar a fé cristã com a razão. E a gente fica aqui mais uma vez. Até a próxima.